Como sempre, eu gosto de embasar as reflexões que eu vou trazer em trechos do Evangelho, porque eu acho que o Evangelho traz os ensinamentos de Jesus e é uma referência bastante forte que nós devemos ter. Assim as minhas palavras não ficam no vazio, ficam no achismo. Então eu vou ler aqui 2 trechos de Mateus, do Evangelho de Mateus. O primeiro começa assim, então. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz. Quem está falando isso é Jesus, tá? Vou começar de novo. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim por indissensão ao homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Mateus, capítulo 10, versos de 34 a 39, quem quiser dar uma olhada depois. Tá? Mateus, capítulo 10. Bem, a segunda leitura. Jesus de novo falando, tá? E por vocês... E por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honrai teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não estás mais obrigado a sustentar seu pai e sua mãe. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus, capítulo 5, versos de 3 a 9. Bem, 2 leituras que parecem ser contraditórias, né? Vamos primeiro entender essas leituras, o contexto que elas ocorreram, e depois, né, eu quero trazer reflexões em cima disso. Na primeira, Jesus, né, nos coloca que nós, de maneira geral, que nós devemos amar mais a Ele que os nossos pais, que os nossos filhos, que nossos familiares. Que os nossos familiares são nossos inimigos. Que nós devemos, por isso, amar mais a Deus, a Jesus, né, do que os nossos familiares de maneira geral. Na verdade, né, existem vários conceitos que nós devemos tirar dessa primeira leitura. Na segunda leitura, Jesus, ao contrário, fala que nós devemos honrar pai e mãe. E que, inclusive, a pena é de morte, que é o 5º mandamento. No Deuteronômio, que é um dos livros do Pentateuco Mosaico, né, diz que quem infligir essa lei é penalizado com a morte. Honrar pai e mãe. O contexto dessa segunda leitura é que Jesus tinha sido questionado pelos fariseus por que os seus discípulos, seus seguidores, não lavavam as mãos antes das refeições. E o lavar a mão aí por uma questão de purificação e não por uma questão de higiene. E Jesus, né, respondeu fazendo uma outra pergunta. Por que eles não honravam pai e mãe, como é o 5º mandamento mosaico? Justificando que o seu tempo
e que os seus bens estavam dedicados a Deus, a Jeová. Porque existia uma tradição que se o sacerdote, se o fariseu, se o saduceu dedicasse os seus bens, o seu tempo a Jeová, ele não podia, né, ser cobrado por aquele bem, ser cobrado pelo seu tempo, porque não era dele. Ele já tinha cedido ao divino. E aí, na época de Jesus, era muito comum essa justificativa para não cuidar dos pais. Eu não tenho tempo. Eu não tenho bens, porque meus bens é de Jeová. Então, por isso que Jesus fala, hipócritas, porque vocês me cobram, porque meus discípulos não se purificam para se alimentar, mas vocês não honram o mandamento de Moisés, de Deus, né? O 5º mandamento, que tem uma penalidade, inclusive, muito maior, que é a pena de morte. E por isso que Jesus fala, hipócritas, porque precisamos honrar pai e mãe. Só que tem uma incoerência, porque na primeira leitura, Jesus diz que nós, né, precisamos amar mais Jesus, mais seus ensinamentos, que é no frigir dos ovos, é o que ele está querendo dizer, mais do que os nossos familiares. Inclusive, ele fala que os nossos familiares são nossos inimigos. Eu trocaria a palavra inimigos por nossos espíritos que nos desafiam a melhor ser. Que são os espíritos que nos dão a possibilidade de nos melhorar. Mas eu vou detalhar mais, esse conceito vai ficar mais claro e vocês vai ficar perceptível que Jesus não está entrando em contradição quando ele diz para honrar pai e mãe numa leitura e quando ele diz que que nossos familiares são nossos inimigos, que nós devemos amá-lo mais do que aos nossos entes queridos. Primeiro, a gente precisa entender o conceito de honrar. Honrar é uma forma de amar, de praticar o amor. Significa respeitar, obedecer, assistir quando necessário, ajudar quando necessário. Significa nós sermos tolerantes, sermos pacientes, nós sermos gratos. De uma forma melhor, né? Honrar pai e mãe significa nós sermos respeitosos, sermos tolerantes, sermos pacientes, nós sermos gratos por tudo que eles nos proporcionaram nessa existência. Então a gente pode refletir, poxa, se honrar pai e mãe significa eu materializar o amor que eu sinto por eles de uma forma prática, nós estamos na matéria, então é necessário que nós materializamos o nosso amor. Não basta pensar e sentir. A gente precisa demonstrar isso com palavras, com ações, que é a forma que nós materializamos o nosso pensar e sentir. Então, honrar é uma forma de eu materializar o amor que eu sinto. De novo, obedecendo, respeitando, tolerando, sendo paciente, sendo grato por tudo que os nossos pais nos fizeram. Mas agora, como compactuar o que nos trouxe a segunda leitura, que é o que acabo de colocar, com o que traz a primeira leitura, onde Jesus diz que a gente precisa amar os nossos familiares, mas de uma forma menor do que Jesus. Mas não é Jesus em si, é os seus ensinamentos. Porque Jesus está dizendo aí que amar os nossos pais, de forma prática, como eu já coloquei, não significa ser condescendente. Não significa ser complacente. Não significa ser conivente. E muito menos cúmplice. Ou seja,
Amar os nossos pais não significa eu ser complacente com os seus erros, com os seus defeitos. O que é ser complacente? É fazer de conta que não vê, né? Tolerar mais do que o devido. Condescendente, né? É parecido com o complacente, só que o complacente a gente é gentil. A gente dá um sorriso, a gente fala uma palavra amiga, com erro. O condescendente é como se tudo estivesse ok. Mas são bem parecidos. Ser condescendente com o erro, com a falta, né, de amor ou de caráter, com o ser complacente. Conivente é quando a gente vê aquilo que os nossos pais têm de problema, por exemplo, falta de amor com os filhos, ou falta de caráter, e aceita aquilo de bom grado, continua não criticando, não corrigindo, e cúmplice, a gente ajuda o pai e a mãe no erro. Então, quando Jesus fala que a gente precisa honrar nosso pai e nossa mãe de forma prática, materializar o nosso amor sendo, né, fazendo todas aquelas ações que eu coloquei já. Ele está dizendo que eu não preciso gostar do jeito que os nossos pais são. Que essa é a diferença entre amor e gostar. Jesus pediu que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Amássemos, portanto, os nossos pais como a nós mesmos. Mas não que gostar. Gostar é diferente de amar. Eu já coloquei isso em outras vezes. Gostar exige reciprocidade. Eu só gosto de quem gosta de mim. O amor não. O amor é incondicional. Eu simplesmente amo, mesmo que ele não me ame, mesmo que ele me faça mal. É tipo amor de mãe para filho. Simplesmente ama o filho, independente do que ele pensa, sente, fala ou faz. Simplesmente ama. Uma mãe normalmente tem esse sentimento. Isso é amor. Esse amor pode acontecer entre duas pessoas também. Eu simplesmente amo meu irmão, independente de qualquer coisa. Mesmo que ele me faça mal, mesmo que ele me prejudique de alguma forma, eu simplesmente amo. Eu não gosto do que ele faz, do que ele pensa, do que ele fala. Meu chefe é arrogante, humilha os funcionários, mas eu o amo. Eu não gosto de como ele procede, mas eu o amo, porque ele é uma consciência e evolução como eu sou. É filho do mesmo pai. Pode estar numa encarnação ruim, então eu o amo. Mas eu não sou obrigado a gostar. É esse conceito que eu preciso traduzir para os meus pais. Com um agravante que foram eles que nos trouxeram a possibilidade de estar aqui na matéria, vivenciando, provando, constatando, né, tendo experiências na matéria, que é a única forma de nós validarmos nossa consciência, nossa evolução. E de uma forma ou de outra, nós escolhemos a família aonde nós queríamos fazer práticas, obter vivências. Não é que assim nós, no plano astral, né, quando a gente já escapou lá, né, de sonhar que está vivo, que a gente acordou, que já fizemos uma passagem, que estamos relembrando, revivendo, recuperando o nosso eu maior, novos testes, a gente toma consciência daquilo que a gente precisa trabalhar, e aí nós somos atraídos, né, para uma região no espaço-tempo, numa família, onde nós vai ser nos permitidos ter aquele tipo de prática. Então, se nós nascemos num núcleo familiar, seja ele qual for, é porque nós precisávamos, nós brigamos, inclusive, para estar ali. E pior, nós participamos de um concurso com milhões de outros espíritos, a famosa corrida dos espermatozoides, que queriam ter aquela experiência de poder vivenciar aquele núcleo familiar,
naquele espaço-tempo e nós vencemos o concurso. Os nossos pais forneceram energia para criar um corpo, para nós podermos habitar. E o nosso trabalho foi só, né, reduzir o nosso eu, do nosso eu maior para o nosso eu menor, para habitar esse vaso, esse corpo. Então, cada um de nós, a gente habita um corpo que quem forneceu matéria-prima física inicial foram os nossos pais. Então começa aí a nossa necessidade de ser gratos, que estamos aqui porque eles forneceram material para que nós pudéssemos estar. E nós lutamos para estar aqui. Participamos de um concurso, de uma corrida e ganhamos. Então nós temos que honrar a vida que nós temos, porque milhões de outros queriam estar, de outros espíritos, de outras consciências em evolução, queriam estar na nossa posição. E não conseguiram, porque nós somos os vencedores. Encarnando no grupo familiar, no espaço que gostaríamos de ter, com a cultura e tudo mais. Então, a nossa família, pais, irmãos, tios, é o que nós merecemos e o que nós precisamos para evoluir. Quer queiramos, quer não. Nós evoluímos em tribos de espíritos, em grupos de espíritos. Isso desde a primeira emanação, da primeira mônada do divino. E fomos evoluindo por milhões, bilhões de anos. Cada um de nós somos espíritos velhíssimos. E nessa evolução toda, a gente faz em grupos. Então, existem momentos que alguns elementos desse grupo encarnam conosco e outros não. Por N motivos. Alguns que encarnaram conosco, desencarnaram antes e não estão mais conosco, mas partilharam durante um certo tempo, né, fisicamente, na matéria conosco. Os nossos pais, a possibilidade deles pertencerem ao mesmo grupo evolutivo que nós é muito grande. Pode até não ser, mas existe a possibilidade muito grande deles fazerem parte do nosso grupo evolutivo. Mas mesmo que não façam, eles têm atributos que nós precisávamos para evoluir. Então, honrar pai e mãe é sermos gratos por tudo que eles nos ofereceram. E agora, quando eles envelhecem, é a nossa vez de devolver para eles toda a assistência que eles nos deu no início. Sendo paciente, sendo tolerante, fazendo todo tipo de assistência que se faz necessário depois, quando a pessoa não consegue ter total controle sobre o seu corpo. Porque é o que acontece? Nós temos uma máquina biológica. E como toda máquina, ela envelhece, ela fica velha, ela começa a dar problemas de movimento. Então o nosso corpo físico vai envelhecendo, a nossa máquina biológica de manifestação na matéria vai envelhecendo, mas nós, consciências, espíritos que habitamos essa máquina, nós não. Então é comum a gente ter 40, 50, 60, 70 anos e ter uma consciência perfeita. Mas a gente começa a não ter mais controle sobre a máquina. A gente quer fazer determinados movimentos e não consegue. Né? A gente é menos resistente a uma caminhada, a ficar em pé. Normal. A máquina não consegue mais, está faltando energia vital. Se nós não pudermos contar com os nossos filhos, com as pessoas que nos amam, com quem iremos contar? Então, nessa visão, nós temos que ser gratos, porque nós precisamos manifestar o nosso amor ao nosso próximo. E quem é o próximo mais próximo que nós temos?
A nossa família de sangue, os nossos amores, nossos pais, nossos filhos, nossos tios. E uma forma de manifestarmos, né, o nosso amor é honrando pai e mãe, é perdoando. Então, de novo, você não precisa ser conivente, ser complacente, ser condescendente, muito menos cúmplice dos problemas de caráter, dos defeitos morais, dos erros que os nossos pais cometemos. Mas nós precisamos amá-lo da melhor maneira que pudermos, honrando, que é respeitando, obedecendo, tendo tolerância, tendo paciência, assistindo de todas as formas possíveis e, principalmente, sendo gratos por tudo que eles nos fizeram. Sabe uma outra forma bastante relevante de nós mostrarmos todo o nosso amor, toda a nossa honra por ter nascido naquela família, naquele núcleo familiar, sendo melhor que nossos pais, fazendo melhor que nossos pais, amando melhor que nossos pais. Essa é a melhor forma de nós honrarmos o privilégio que tivemos de nascer num núcleo familiar. Amando mais, perdoando mais, sendo um espírito melhor, uma pessoa melhor. A cada dia, a cada instante. E isso não significa que eu preciso, né, prejudicar a minha vivência, a minha experiência na matéria por causa dos meus pais. Poxa, eu trabalho, eu não tenho tempo de cuidar dos meus pais. Bem, se não tem uma outra solução, você precisa colocar eles num asilo, numa casa de cuidados, tudo bem. Né? Mas não esqueça deles, como é comum acontecer. Ligue para eles, se possível, diariamente. Traga eles finais de semana para ficar com você. Né? Se possível, deixe só durante o dia, à noite fica. Se vocês forem em asilo, vocês vão ver lá que é comum a gente encontrar pessoas idosas que foram colocadas no asilo por filho, por neto, e esquecem lá. Nem liga. Isso não é honrar pai e mãe. Por mais diferenças que nós tenhamos com os nossos pais, com o nosso pai, com nossa mãe, não justifica. Aquilo que eu falei, nós não precisamos gostar, nós precisamos amar. E o amar é incondicional. O gostar é um amor menor. O que Jesus pediu para que nós fizéssemos, né, na verdade, ele aconselhou, ele trouxe a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E como eu já falei, quem é o próximo mais próximo de nós? Nossa família, nossos pais. Que foi de onde nós viemos, nossas raízes. Ah, mas eu tenho uma diferença com meu pai, eu tenho uma diferença com a minha mãe. Não justifica. Se nós temos o compromisso conosco mesmo de sermos melhor, nós temos que ter a consciência que precisamos amar o nosso pai, amar a nossa mãe, independente de qualquer situação. Perdoando, assistindo, naquilo que for necessário. Sendo até grato e demonstrando isso de forma prática, tudo que recebemos. Então, voltando à leitura, o que Jesus nos diz na primeira leitura é que os nossos familiares, em especial os nossos pais, são instrumentos da evolução para que nós nos melhoremos. A espada, que ele faz referência no Evangelho, é a ferramenta de luta, de trabalho, de evolução. Tanto é que em diversos caminhos iniciáticos, o caminhante ganha uma espada de guerreiro como prova da sua capacitação.
Então a espada é símbolo de luta. Quando Jesus diz que veio trazer a espada, é para que ele veio trazer a consciência necessária para nós trabalharmos o nosso espírito, o nosso melhor ser. E os nossos pais, as nossas famílias, são oportunidades de nós nos refinarmos, de nós trabalharmos o nosso eu menor, educarmos o nosso eu menor. O eu menor é o eu que está habitando esse corpo agora, que está consciente nesse corpo agora. O eu maior é aquele que lembra de todas as vivências, né, de todas as experiências, que é aquele que a gente é quando está desencarnado. Só que quando a gente encarna na matéria, além da gente ter que habitar um corpo físico, a gente tem que retroceder o eu maior para o eu menor. Aí a gente esquece as nossas existências anteriores, as nossas experiências, para poder ter as validações que a gente precisa ter. Só que o eu menor se manifesta, né, materializando o ego, com manifestações egóicas. Sendo orgulhoso demais, sendo vaidoso demais, sendo arrogante demais, sendo possessivo demais, sendo intolerante demais, sendo impaciente demais. Por quê? O nosso eu menor se sente algo especial. Então eu sou arrogante porque eu julgo que eu sei melhor as coisas do que qualquer outro. Eu sou intolerante porque o meu jeito é melhor do que o do outro. Eu sou impaciente porque o meu tempo é melhor do que do outro. Eu sou possessivo, ciumento, porque as coisas me pertencem. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Sou orgulhoso porque sou uma criação especial. Então nós precisamos educar esse eu menor, remover as cascas egóicas que nos impedem de brilhar o divino que está em nós de forma plena. A vida na matéria é justamente o laboratório que nós precisamos ter para remover essas manifestações egóicas. Educar o nosso eu menor, para que ele consiga, na matéria, ser o que ele precisa ser. Então eu me percebi no astral muito orgulhoso. Então, dentre outras coisas que eu percebi quando tomei consciência lá. Então eu vou me preparar para uma próxima oportunidade que eu tiver na matéria, validar essa consciência. Eu me percebi muito orgulhoso, numa próxima existência eu vou tentar não ser tão orgulhoso. Eu preciso me amar. Então eu preciso me orgulhar das coisas que conquisto, do que sou, do que fiz, mas não posso me julgar melhor do que os outros por causa disso. Então, eu estou me amando demais, estou sendo orgulhoso demais. Então, na próxima existência, né, eu pretendo escolher um núcleo familiar que me permita testar, validar essa consciência que eu tenho, que eu não posso ser tão orgulhoso. Então eu sou atraído para um local e para uma família que me permita ter essas validações. Eu falei de uma manifestação do ego, que é o orgulho. Estendam isso para todas as manifestações possíveis. São os nossos pais, pai, mãe, que nos permitiram ter essa oportunidade. A gente não pode esquecer disso. Por mais diferenças que nós tenhamos com eles. Mesmo porque nós não somos, né, o dono da razão. Né? Eu nem digo que a gente não deva julgar ninguém. A gente não deve condenar ninguém. Porque julgar, eu já falei isso também, a gente julga o tempo todo. Mas condenar, quem somos nós para condenar alguém? Julgar de maneira absoluta. A gente não tem a vivência, as experiências que o outro espírito tem. Bem, que possamos, né, ter essa consciência no nosso dia a dia. Que nós precisamos honrar de maneira prática, amar de maneira verdadeira os nossos pais e nossas mães. Mesmo porque são nossas raízes. Como nós podemos crescer em espírito, nos fortalecer em espírito, manifestar melhor o divino, se nossas raízes são fracas? Então, quando eu faço maledicência, quando eu não cuido dos meus pais, eu estou deixando de cuidar das minhas raízes, de onde eu vim.